falando de judeus, de gentios, de cristãos, talvez estavam afastados. É por esse motivo que a visão pré-tribulacionista ela se encaixa perfeitamente com a Bíblia. É a única visão ou escola bíblica onde Cristo arrebata a sua igreja e leva para a casa do Pai, que está no céu. Se cumprindo então João capítulo 14, do versículo 1 ao 3. Então nós entendemos que a Bíblia ela é pré-tribulacionista. Segunda razão pela qual eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. Lembrando que são 13 as razões pela qual eu creio que a igreja não passará pela grande tribulação. E nós estamos aqui para defender a visão pré-tribulacionista. Jesus Cristo, ele disse, vigiem e orem para que vocês possam escapar de tudo aquilo que está para acontecer. E no contexto está falando da grande tribulação. Livro de Lucas, capítulo 21, versículo 36. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo aquilo que está para acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem, quando ele vier. Nós entendemos que Deus não nos escolheu para o castigo da sua ira. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. Pois Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Resumindo aqui então, Jesus Cristo ele falou o seguinte: vigiem e orem, para que vocês possam escapar da grande tribulação, que está para vir em todo o mundo. Ou seja, Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, ou juízo, mas para nos salvar. Terceira razão pela qual eu creio na visão pré-tribulacionista. Muitos pós-tribulacionistas dizem que a igreja ela sempre sofreu lutas e perseguições. Isso é bem verdade. A igreja sempre sofreu por lutas e perseguições e continuará sofrendo até a vinda do Senhor. Porém, quando a Bíblia fala de grande tribulação, em toda a Bíblia Sagrada nós vamos ver que Deus vai sempre fazer diferença entre o justo e o ímpio, entre o santo e o profano, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Deus faz sempre diferença entre o fiel e o infiel. Todas as vezes que Deus derramou juízo sobre os ímpios, Deus primeiramente livra os justos. A Bíblia vai dizer que Deus livrou a Noé e a sua família e logo após derramou então a sua ira, o seu juízo sobre todo mundo. Deus primeiramente livrou a Ló e a sua família e somente então é que Deus agora derrama o seu juízo, a sua ira sobre as cidades impenitentes. No livro de 2 Pedro, capítulo 2, e versículo 9, assim diz a palavra do Senhor: assim o Senhor sabe livrar da provação os piedosos e manter sobre castigos injustos para o dia do juízo. Ou seja, aqui está muito claro que Deus ele livra os piedosos, os santos, aqueles que servem a Deus das provações. E agora os injustos, ímpios, pecadores, a Bíblia diz que Deus mantém eles sobre castigo e sobre a ira de Deus. A grande tribulação é um período de ira e de juízos de Deus, e não simplesmente de lutas e de provações como nós podemos passar no dia a dia. Mas a Bíblia vai fazer questão de falar que será um momento, será uma provação como nunca houve e nunca haverá. Porém, a Bíblia diz que os justos Deus sabe livrar desse momento de ira, de provação que há de vir sobre o mundo, sobre os moradores da terra. Quarta razão pela qual eu creio na visão pré-tribulacionista. Deus vai precisar de 2 testemunhas para pregar o evangelho do reino no período da grande tribulação. Isso significa que não haverá ninguém aqui para pregar a palavra.